Sejam bem-vindos, generais. Caiam pra dentro. E aí? Fala, senhor. Tá parecendo comigo, hein? Era bonito. E aí? Muito bom. Obrigado, gente. Prometo fazer melhor. Alcançar mais pessoas, destravar mais famílias, restaurar mais casamentos, desbloquear mais mentes, ganhar mais almas para Jesus. E soltar os códigos, não. Código é difícil. Pega aí, ó. Abre aí no seu livro A Arte de Extração de Diamante. Quem está aí ao vivo, seja bem-vindo também. Vocês que estão chegando, quero pedir para todo mundo pegar esse link aí do YouTube e mandar em grupo de WhatsApp. Manda uns 5 aí. Você que está no Instagram, aperta o aviãozinho, manda para mais 6 pessoas. Escreve, é enviado. No YouTube também faça isso. Mande para as pessoas. Hoje a palestra é como criar uma nova fonte de renda em 24 horas. Vou continuar as aulas aqui e vou intercalar e vou abrir uma oportunidade para vocês. Se não conseguir fazer um teste desse, se não entrar um dinheiro na sua conta, aí é complicado. Vou mostrar o jeito mais fácil de fazer dinheiro na sua vida. Fácil. Você vai entender. Na verdade, eu vou chamar alguns milhares de pessoas para ser sócio num produto hoje. Fica aí que você vai ver. Só que para isso você tem que chamar gente. Mais pessoas aí. Gentes não, né? Gente. Gentes foi uma criação boa no dia de hoje. Não existe pergunta idiota. Idiotas não fazem perguntas. Presta bem atenção. Esse capítulo aqui, a arte da extração de diamantes. Você vai perceber que depois de hoje, a sua conversa com alguém é para extrair algo. Sempre. A conversa com 2 sábios é uma conversa interessante, porque não há resposta na conversa, só perguntas. É muito interessante. Bonito de se ver. E aí, quando a pergunta acaba, sendo que não tem resposta, a conversa, quando ela acaba, a conversa acaba quando um dos sábios descobre a intenção do outro. Quando é descoberta a intenção, suspende a conversa. O que você tem que aprender sobre comunicação e o porquê que a gente vive triste, vive ofendido, é porque a gente não sabe achar a intenção das pessoas. Nós não fomos programados para fazer perguntas. Nós fomos programados para nos ofender em qualquer momento que alguém quebra a nossa expectativa. E eu vou te ensinar. Se um dia você pegar um livro meu que chama Lavagem Cerebral, que é esse livro aqui, ó, que tem uma cartela de remédio na frente. Sei lá, cadê ele? Ele vai aparecer alguma hora aí. Vai aparecer esse livro, a hora você vê. Na frente tem uma cartela de remédio. Lá trata um negócio chamado expectativa. Se eu fosse você e quisesse reconstruir sua mentalidade para você prosperar de verdade, eu eliminaria sumariamente um negócio chamado expectativa. Eu não tenho expectativa de nada e é terrível quando alguém está fazendo um stories para gravar lá para ele e me chama e fala, qual que é a expectativa? Minha resposta sempre vai ser a mesma e desagrada a todo mundo. Alguém fala, faz um vídeo aqui, uma promoção para tal coisa, vai, grava, qual que é a sua expectativa? Eu falo, nenhuma. Eu não dou conta de fazer nem para agradar. Eu acho isso um absurdo. Eu ficar gerando a expectativa para alguém, isso aí, eu fico escravo disso. Quando eu deixo alguém ter expectativa em relação a mim. Tem um cara chamado Charles Spurgeon, que ficou conhecido na história como o príncipe dos pregadores. E o dia que eu vi um drive mental dele sobre o que os outros acham a respeito dele, aquilo me curou. Eu era aqueles meninos que não podiam errar.
E eu ficava imaginando como essas pessoas me olhariam, como elas me julgariam. Eu aprendi com esse cara chamado Charles Spurgeon, e esse drive mexeu muito comigo. Eu sou pior do que você imagina. Então as pessoas ficam achando, mas eu achava que você era isso. Então, eu sou pior do que você imagina. Quando você tem isso no seu íntimo, você não dá espaço para ninguém tentar criar uma imagem forte sua, para você não poder errar. Uma outra coisa que eu vivo falando para mim mesmo e para qualquer um que tiver de plantão querendo cuidar da minha vida, é que eu não sou inspiração para ninguém. O negócio é que nessa geração tem gente ruim demais. Pesado, né? Eu não acordo todo dia. Eu sou inspiração para um povo. Nunca. Eu acordo para cuidar da minha vida. Eu acordo para assumir e cumprir os compromissos. Eu falo essa expressão: cumpra-se o que foi decretado. Um monte de gente, nossa, eu fui num evento, estava lá assistindo como aluno, e um monte de gente, nossa, no seu aniversário, eu falo, vocês não sabem nem o que é aniversário, vocês nunca questionaram absolutamente nem o que significa isso que vocês ficam falando. É interessante que você dá parabéns para a pessoa, mas ela nem deu o melhor dela. Esse dia do aniversário tinha que ser parabéns por menos um ano de vida, e quero um compromisso seu público, para você falar que vai dar seu melhor para o próximo ciclo, porque não dá para fazer nada com o que já passou. E a gente vive com essas falas, e nunca ninguém questionou. Eu questionei e falei, peraí, tem alguma coisa errada. Por que a gente para no dia do aniversário de alguém e dá parabéns? A maioria é tudo meia boca, sem identidade, sem propósito, faz merda nenhuma do que deveria ser feito. Eu estava abrindo meu coração, fizeram uma festa lá em casa, e eu falei, eu não dei meu melhor esse ano. Aí eles ficam indignados, mas você é uma máquina da NASA. Mas eu ainda posso estar em alta velocidade, mas não estou voando. Eu sei que eu não dei meu melhor. Aí eu fiz o compromisso público no aniversário. Ao invés de você ser paparicado no seu aniversário, era a hora de você falar assim, daqui para frente eu vou dar meu melhor. Mas você enjoado desse jeito? Não, eu só questiono. E todo tolo odeia questionamento. Eles amam as suas tradições sem fundamento. Eles amam as suas crenças. Eu sou um combatedor de crença. Eu gosto de fato, foto, filmagem. Eu gosto de a questão fatídica. É muita crença. Muita crença que não te levou e nem vai te levar a lugar nenhum. Você já percebeu isso ou não? Eu agradeço os parabéns. Foi bonito pela energia humana que vocês transmitiram. Mas vou te falar, o que aconteceu não é nem a sombra daquilo que há de vir. Eu quero que vocês entendam que ciclos, quando se fecham, nem precisa ser comemorado. Você tem que falar o seguinte, isso aqui foi um degrau, vamos para o próximo. Tem que ter uma mentalidade de sempre prosperar, de nunca ter estabilidade e nunca ficar esperando alguém. Tem gente deprimida no dia do aniversário, porque ninguém ligou. Se você liga para aquilo que Deus colocou no seu coração, você não precisa receber nenhuma ligação de ninguém. É interessante receber, nossa, que bonito. Hoje meu amigo Janguier Diniz, um dos homens mais ricos do mundo, me ligou, está lá em Marrocos andando de moto. Ô, obstinado, parabéns. Então tá bom. Ele, beijo. Desligou. É legal esse tipo de ligação. Mas a ligação mais importante é a sua com Deus vivo todo dia. Então eu estou usando do meu aniversário, não para ferrar você no seu dia, mas usando do meu. Eu me libertei disso. Não fica esperando ninguém te aprovar e dar parabéns, não. Você sabe que você foi meia boca. Faça um compromisso com você e nem espere chegar no próximo aniversário. Você pode deixar de ser meia boca ontem, porque hoje você já está fazendo diferente. Fala assim, a partir de hoje, eu vou fazer diferente. O que é extração de diamante? A maior parte dos problemas emocionais que você enfrenta é porque você não fez uma única pergunta. Você está até hoje nesse emprego de 10 anos porque você não pergunta o que está fazendo aí. Se a empresa lixo que você tem, era para você ter fechado ela. Era para você ter doado para o funcionário seu. Na hora que seu coração tocou, você não teve coragem. Coisas que você não fez ao seu tempo, você vai ter que fazer perguntas e vai ter que tomar decisões para você se livrar disso. Fique em paz. Tem gente que vai morrer junto com a empresa. Não faça isso. A sua glória não está nisso. A sua glória está em resplandecer o que Deus colocou aí dentro. Empresas podem passar. Não fique apegado a essas coisas. Então, na arte de extração de diamante, você reconfigura seu cérebro para descobrir intenções. E depois de descobrir essa intenção, você vai perceber se você quer ir para o próximo nível com essa pessoa. Se você quiser notar, isso é muito forte. Para descobrir a intenção da pessoa, faça perguntas abertas, nunca fechadas. Porque se você faz perguntas abertas, se você faz pergunta fechada, vou dar um exemplo. Você fala para a pessoa, você é feliz? Ela vai falar, sim.
em quase 100% dos casos as pessoas estão mentindo. Por que elas fazem isso, Pablo? Economia de energia. Você vai notar assim, o cérebro é mentiroso por conta de economia de energia. Ele não quer arrumar treta, ele não quer dar explicação e ele não quer exposição. E o pior de tudo é que você mente para essa pessoa, mente para você, acha que alguém vai acreditar nisso. Só que quando você conhece alguém que é sensível, ele sente em você uma mentira. Se eu mudar a pergunta, eu pego a sua mentira na hora. Você já viu no método DP? Quem já fez o método DP aqui? Já viu até que o povo fica bravo comigo? Eu não estou mentindo não. Aí então eu vou mudar a pergunta. Vamos para a pergunta aberta. O que te faz feliz? Aí a pessoa, meu trabalho. Aí ela já quer fugir de novo, então ela vai mentir rápido para ver se eu deixo ela. Aí eu falo, então quer dizer que você perdeu seu trabalho, perdeu sua felicidade então é o seu trabalho? Aí já acabou. Ninguém está preparado para responder isso, é por isso que é natural a mentira. Alguém que é muito religioso vai falar, não, ele está endiabrado, mentira, não sei o quê. Deixa eu te falar, eu estou te falando que o Instituto Químico Cerebral, chamado mentira, é o ato do cérebro não querer gastar energia, nem exposição e nem ir para combate. Por isso que você tem que mudar a mente. Se um tolo tem riqueza nas suas mãos, ele não tem riqueza. Um tolo nunca vai ter riqueza, ele vai ter dinheiro, e vai perder o dinheiro e vai ficar pior que antes. Aprender isso aqui vai mudar completamente o jogo. O que eu prometi ontem? Que nessa live de hoje, eu ia te ajudar a criar uma renda em 24 horas. Renda alternativa, porque não tem renda, vai ser uma renda. Para quem faz outra coisa, você vai ter uma renda alternativa. E eu quero te levar em 3 estágios, eu vou te encontrar em 3 dias. Eu vou fazer você destravar, e essa renda, para ser tão rápida, vai ser no digital. Depois eu vou te levar a perceber o porquê que você não está fazendo por você. E no passo 3 eu vou falar, faz alguma coisa sua agora. Aí você vai ver eu destravar em 3 dias. 3 dias alguém ressuscitou, você também dá conta. Só que você tem que mudar a sua mente. Fala assim comigo, todo mundo, eu estou aqui para mudar a minha mente. É uma higienização mental todos os dias. Todos os dias. Eu paro em qualquer lugar desse país e está assustador o que está acontecendo. Tipo, eu fui almoçar num lugar bem chique hoje lá em São Paulo, aí eu paro na porta. O cara que manobra o carro, velho, você mudou minha vida. Aí eu falo, o que eu fiz? Eu desejo compartilhar com vocês essa carga. De em todos os lugares que eu chego, é impossível. Todos os lugares que eu chego. É porque você vê, às vezes tem 50 mil pessoas na live, você não sabe o impacto de 10 milhões te assistindo em tudo que você faz, por mês. 10 milhões de contas. Quem, moço, em qualquer situação falaria que eu iria chegar no nível desse? Nem eu sei o que significa isso, porque todo lugar que eu vou em qualquer outro país da América do Sul, vou na África, eu vou em qualquer Portugal, nos Estados Unidos, qualquer lugar. Cheguei em Israel um dia, a pessoa, eu sou sua aluna, como? Eu sei como. Persistência, consistência, e todo mundo está interessado no negócio que está bem aqui dentro. Eu estou doidinho para topar com a inteligência artificial. Alguém me passou um recurso, eu vou ficar uns 3 dias sozinho com a inteligência artificial, vou pegar todos os meus livros, jogar lá e vou colocar os 820 vídeos que eu já gravei lá dentro, e vou construir um robô com a minha face, e eu vou criar um diálogo, e já me falaram que eu vou perder para mim mesmo. Que a inteligência artificial vai pensar com tudo que eu já produzi de conteúdo e vai me espancar. Estou doidinho para ver ela. Sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer perguntas para revelar a intenção e não para achar respostas. A sabedoria ainda não está na inteligência artificial, não está nem sentimento, imagina a sabedoria. Eu estou morrendo de dó dessa inteligência artificial. As pessoas ficam impressionadas com isso porque elas estão buscando resposta e não buscando a sabedoria que te dá entendimento, discernimento e revelação, e impressão no espírito, inclusive. E aí quando você aprende isso, ai, coitado disso, até esses caras aprendem a mexer com isso. Sabe o que acontece? Quando você vira um garimpeiro, você vai evitar levar golpes, você vai evitar entrar em coisas que não fazem sentido, você vai se perguntar o porquê está andando com esse tipo de gente. Você vai fazer perguntas que vão cortar estados emocionais que não fazem sentido. Então, o nome do livro é Os Códigos do Milhão. Estamos chegando em 50 mil pessoas que compraram o e-book. Eu estou impressionado com isso. Impressionado. Ai, como eu queria que 50 mil pessoas lessem, só lessem. Como eu queria que dos 50 mil, 40 fizessem as tarefas. Como eu queria que 30 mil desses acompanhassem todo dia. Tem mais que isso, todo dia acompanhando. Mas eu não sei se é os mesmos que estão lendo.
E como eu queria que 20 mil desses estivesse transbordando para dar chance para mais 10, aí dá 200 mil pessoas. Só que gente tendo conteúdo denso e picanha. Picanha, picanha, todo dia. A picanha que prometeram não vai entregar nunca. O que você tem que entender? Idiotas afirmam o tempo inteiro. Idiotas murmuram. Os sábios, por menor que eles sejam em estatura ou em frequência, eles vivem fazendo perguntas. Então tem 3 níveis de perguntas. A pergunta mais poderosa do mundo você faz para quem? Você mesmo. Você faz para você. A segunda pergunta você faz para quem? Para o próximo. A primeira pergunta você vai fazer para você. Alguém aqui, aluno do método IP, está me corrigindo. Acabou de me corrigir. A primeira pergunta é para você, a segunda é para Deus. Deus é o que menos responde pergunta. Te fala com segurança. Ele não respondeu a sua pergunta, é para você perguntar para o próximo. Escuta o que eu te falei. Tem 3 direções a pergunta. Comece perguntando para você. Até quando você vai suportar isso? Até que dia você vai ficar comendo emoções? Até que dia você vai ficar dando desculpa para não fazer exercício? Isso é uma pergunta sua. Pergunta para Deus. E engraçado é que várias vezes eu fiz perguntas muito honestas e sinceras para Deus. E Deus, na resposta, não fala nada, mas vê o nome de uma pessoa. Eu acho isso incrível. Eu falo, Deus me ajuda, eu não aguento mais. Aí vem o nome da pessoa, fulano. Só o nome, isso se chama impressão no espírito. Qualquer coisa que você tiver, eu te faço pergunta, eu acho o sintoma. Isso pode ser revelação, isso pode ser leitura facial, isso pode estar uma conexão em ambiente, isso pode ser discernimento, revelação, pode ser um livre entendimento de coisas que estavam engatilhadas no seu cérebro, aí revela do nada, é um mecanismo do cérebro. Eu te mostro e te provo todas essas coisas, com Bíblia e sem Bíblia. Então, quando você faz pergunta para Deus, alguma coisa vai acontecer. Aí parece coincidência. Chama Jesuicidência, porque você tem um espírito voltado para isso. É muito mais fácil entender que as coisas não são por acaso. Não tem negócio de acaso. Tudo tem efeito e causa. Talvez você está vivendo um efeito e não sabe nada sobre a causa. Eu posso asseverar para vocês que se a gente tivesse medição de valuation pessoal, se eu tivesse valendo hoje uns 400 trilhões de dólares, eu tenho certeza que 390 trilhões seria só pela capacidade de fazer pergunta. A gente se diverte fazendo campeonatos, às vezes de fazer pergunta, eu consigo responder fazendo pergunta ao mesmo tempo, 7 pessoas ao mesmo tempo. E meu cérebro continua em paz. Uma pessoa sozinha não aguenta um tranco meu, 3 rodados. Pablo, como? Seu cérebro é melhor que o nosso? Não, meu cérebro foi treinado, o seu não, só isso. O foco na hora de extrair o diamante é nunca emocionar com a fala da pessoa, senão você cai. O que você tem que entender é que existe uma única palavra-chave na resposta, eu uso essa palavra para voltar à pergunta. Ter uma mentalidade desse nível vai fazer você não emocionar com absolutamente nada que te falo. Já fui acusado de ter me tornado uma pessoa fria. Sabe o que acontece? Quando você é acusado disso, você está querendo, as pessoas estão querendo que você pare com isso, porque está denunciando elas. Porque elas são muito sentimentais. Na verdade, essa expressão ser muito sentimental está errado. Na verdade, essa pessoa ela não tem leitura sentimental. O sentimento dela está muito distante, tem muita distorção da realidade. O que você não foi preparado, eu estou te preparando na noite de hoje. Você tem que aprender tudo que é do mundo real, para você parar de ser bobo e ficar na distorção da realidade. O diabo ele não quer e não vai fazer com que você tenha assombrações para passar medo em você. Ele não vai entrar no seu sonho para mostrar o inferno. Ele vai te mostrar essa palavra aqui, ó, ocupado. O maior ataque que existe do inimigo no mundo espiritual é manter os filhos ocupados. Se você ficar ocupado, você já é um soldado vencido. Por quê? Porque quem está ocupado não tem tempo para prosperar. Quem está ocupado com um monte de coisa não consegue ter visão. Quem está ocupado, ele vive achando que a vida dele é aquilo e que a vida dele acabou, porque ele é muito produtivo em fazer nada. Não tem coisa mais terrível do que ser eficiente naquilo que você não foi chamado. Eu acho essa a pior coisa que existe. Ser eficiente naquilo que você não foi chamado. Você tem a sensação de estar fazendo bem, mas ninguém te chamou para isso. Isso é terrível.
Só uma pergunta te tira disso. Até onde eu vou segurar as pontas pensando e fazendo essas coisas que eu estou fazendo? Você tem que fazer essa pergunta. Então, nesse capítulo aqui, o que eu quero que você treine? E você precisa de treinar. Eu tenho treinado nos últimos 15 anos a fazer pergunta. Com muita humildade. Eu não impressiono com nenhum cérebro dos vivos que tem aí. Já fui por racha com um monte de gente. Talvez você já assistiu no TikTok, já viu alguém vindo para discussão comigo. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Às vezes eu vou baixar um pouquinho o nível para entrar no nível da pessoa para tirá-la do sério. Então, fazendo pergunta, como eu sei que ela vai abalar com as falas, eu baixo para ficar da altura dela, dou a cutucada e sai. Aí a pessoa desbaratina, perde a direção completa, e eu fico lá na minha, eu falo, já foi, está batido. Existe o ciclo da realidade, anota aí, deixa eu fazer o desenho para vocês verem. O ciclo da realidade é uma coisa que dá para mudar uma vida para sempre. E tem que ensinar seu filho desde pequeno. Dá para ensinar ele desde 5 anos de idade, já dá para aprender isso aqui. Ó. Esse ciclo da realidade é uma das coisas que mais impressionaram as pessoas desses últimos anos. Só isso aqui, ó, ciclo da realidade. Tudo que é real vai fazer um giro, e esse giro tem que voltar para a realidade. Se esse giro voltar 100% aderente, ou seja, 100% correto, sem distorção, nós vivemos plenamente a realidade. Vamos fazer um giro da realidade. Deus falou que você é imagem e semelhança dele. Na hora que a gente dá uma volta nos seus sentimentos e emoções, está tudo destruído isso. É como se fosse uma rodovia com crateras. Não tem como nem andar lá. No ciclo de realidade, em relação à sua autoimagem, está completamente destruído. Você não entendeu quem você é. Você não sabe nem sobre ele, nem sobre você, nem sobre os outros. Isso é só da identidade. Vamos do propósito. Não consegue nem sair, nem sentir, porque nem começou. Aí a gente começa, vamos para os seus resultados. Não tem nem como voltar, porque você nem começou a entrar na realidade. Pelo amor de Deus, o que é aquilo ali? O primeiro item, para a gente conectar na realidade, chama-se sentimento. Presta atenção nisso aqui, ó. Você vai escrever aí, ó, sentimento. Sentimento, está aqui um dos maiores segredos da vida, ó, sentimento. O mundo real é o mundo natural. O que é sentir? É a interpretação que eu tenho sobre o mundo real. Quando você falar assim, qual o seu sentimento? Aqui está uma coisa mais incrível do cérebro humano. Cada um sente uma coisa diferente. Cada um dos senhores e senhoras sentem uma coisa diferente vendo uma mesma cena. Eu acho muito massa. Faz uma coisa e mostra para umas 100 pessoas. 90 tem sentimento diferente uma da outra. Tem gente que consegue ser mais profundo, tem gente que é raso, tem gente que fica ofendida, tem gente que fica com raiva, tem gente que quer debochar, tem gente que vê o outro caindo e ri, tem outro que fica preocupado, o outro vai lá ajudar. Sentimento. Fala com a boca e escreve assim, ó, sentimento é igual interpretação da realidade. Quando a criança fizer birra, o que você como pai deve fazer? Você sabe ou não? Pode anotar essa tarefa, você vai impressionar o tanto que seu filho vai melhorar em poucos dias. Insista fazendo essa pergunta para ele. Respira, respira com o papai, vai. Coloca o nome no sentimento. Aí ele vai falar, não sei. Aí você fala, e se você soubesse qualquer nome, qual nome você colocaria? Pense em alguma coisa parecida com o que você está sentindo. Aí ele fala, raiva. Então tá bom. Aí na outra hora, o que você está sentindo? Injustiça. Aí ele vai aguçando o sentimento e vai chegando mais próximo da realidade. Sabe o que vai acontecer? Quando ele estiver maduro nos sentimentos, não vai mais importar com nada que fazem com ele. Porque o segredo da vida não está no que faz com você, mas do que você faz com o que fizeram com você. Pegou isso, você está com a cartela bingada na vida. Então presta atenção. Cada um tem um nível de interpretação. Depende do ambiente, depende da instrução. Ninguém aqui pegou essa aula quando era criança? Alguém aqui pegou essa aula quando era adulto? Alguém assistiu essa aula na faculdade? Alguém assistiu essa aula numa empresa? O que você está fazendo aqui? Fala assim, aprendendo a interpretar a realidade. Eu vou andar aqui no meio de vocês e cada um interpreta esta merda de andada de um jeito. Tipo assim, ó. Quem é que me conhece pessoalmente, de conversar? Alguém? Conhece? Esse cara aqui faz parte da minha mentoria. Paga 200 pau, anda comigo e tal, e onde eu vou, tá junto. Ele vem nas palestras sem pagar, entra no camarim do lado de lá, eu vou passar aqui,
E todo mundo já conhece ele. E eu vou passar a dar aquela olhada para pegar na minha mão. Você vai pegar na minha mão e eu... Qual o sentimento? Qual foi o seu sentimento de ver essa cena? Ele dando a mão para mim e eu passando sem cumprimentar ele. Cadê o microfone? Isso aqui é impressionante. Eu amo estudar o cérebro. Vamos estudar o cérebro. Como que a senhora chama? Bianca. Bianca. Qual foi o sentimento do cara que é próximo a mim, me dá a mão e eu fazer isso? Raiva. Raiva. Qual que foi seu sentimento? Como é que você Arrogância. chama? Moisés. Moisés? Moisés. Arrogância. Arrogância. E o seu? Desprezo. Desprezo. E o seu? Vergonha. Alguém aqui que é cientista, ou então amigo do Salomão, explica por que 4 cérebros interpretou a mesma coisa de forma diferente. Você interpretou que jeito? Eu falaria arrogância. Arrogância? Mesma coisa, arrogância. Arrogância. Vergonha. Vergonha. Arrogância. Arrogância. E a senhora? Desprezo. Desprezo. Engraçado é que eu estou dando aula falando de interpretação de sentimento e vocês estão cada um com uma loucura na cabeça. Eu estou simulando um negócio e você sentiu raiva mesmo assim. É isso que eu fico chocado com o sentimento de cada um. Você entendeu? Eu avisei que eu estava mostrando. Aí não, olha lá. Aquilo ali é uma vergonha. Aquilo ali é uma raiva que eu sinto. Ai, aquilo ali. Existe o mundo real, existe o seu mundo sentimental. Se você entender da realidade, olha o que você vai fazer enquanto eu estou fazendo isso. Lá vem uma aula, aquilo ali ele está querendo ensinar alguma coisa. O que você sentiu? Que está rolando uma simulação ali. Estou esperando alguma coisa ali, vai acontecer, quer ver? Não, isso não aconteceu? Beleza. Continua sendo uma aula. Vamos focar naquilo que interessa. Se você tiver um cérebro desse jeito, você não sabe onde você vai parar. Por que acontece acidente em cima de acidentes? Você sabe ou não? Você fica curioso para ver o cara lá no chão, o que aconteceu, aí você bate o carro, você bate no carro, um monte de carro bate em acidente. Curiosidade que não vai edificar a sua vida chama-se burrice emocional, que não tem edificação nisso. O que é o grande lance? Se você meter uma pergunta no meio, você não vai achar que foi arrogância. Você pode perguntar para você, qual a intenção do Pablo ignorando ele? Será que foi intencional? Ou será que ele quer ensinar alguma coisa? Ou será que é outra coisa e nós vamos esperar? Se aprender a fazer perguntas, você nunca mais vai envolver seu sentimento com besteira. Fala assim, eu desconecto. Pega a mão, dê jeito assim, como se fosse um copo. Fala assim, eu desconecto o meu coração de tolices, de avaliações tolas sobre o comportamento dos outros. Está lá um ator da Globo um dia no resort, ele passa, o cara, vamos tirar foto, ele nem olha. Aí esse cara pega e faz um textão, esse ator não respeita os fãs. Aí o cara entra no comentário e fala, eu tinha acabado de receber a ligação que o pai do amigo meu morreu, desculpa. Acabou com o cara. Fez um textão, xingou tudo, arrogante. Filho, faz uma pergunta. Será que ele está num dia, daqueles dias que ele perde o governo mental? Será que ele está bem? Será que ele está mal? Em todos os casos, Deus abençoe. Pablo, mas isso é ser perfeito demais. Não, isso é estar na realidade. Aonde que o diabo ganha? Ele olha para vocês assim, posso falar de verdade, assim, o jeito que o diabo acha, sim ou não? Vai parecer arrogância da minha parte? Posso falar? O diabo olha para vocês e acha que vocês são uma piada. Porque vocês carregam uma bomba nuclear chamada imagem e semelhança do Criador, mas são umas piadas, vive envolto de nada. Vive querendo satisfação do outro. Você falou assim comigo, a minha cabeça, eu configurei, posso te ensinar. Não adianta, mas pode falar de riqueza, o tanto que você não curar o que eu estou te ensinando agora, você vai viver gastando energia com nada. Na eleição, eu falei para mim mesmo, eu vou dar meu melhor, eu não aceito, Bolsonaro vai ganhar a eleição. Fui lá, trau! Quem estava assistindo, 140 mil pessoas querendo ver minha fala quando estava apurando a urna. Olha eu. Esse algoritmo aqui não segura mais essa cauda. Eu sou analista, eu conheço o resultado. E eu falei, acabou a eleição. Mano, você está entendendo? Eu estava dando tudo que eu tinha, não estava dormindo, engordei 12 quilos por causa da campanha. E o dia inteiro em volta disso, em palácio, não sei o quê, ele vai ganhar. Resumindo, quando acabou o resultado, antes de dar a apuração oficial, eu vi pela análise, pelo prognóstico, eu falei, acabou. Meu olho fez assim, ó, pode assistir o vídeo, está gravado. Meu olho fez assim, acorda, sai desse estado agora e volta para a realidade, vamos. No mesmo dia, quem estava assistindo aqui na hora? Vocês viram o comportamento ou não? Fiz isso, ó,
Está desconectado. Tem gente até hoje que perdeu o casamento, está até agora gritando, alguma coisa vai aparecer. O que eu quis dizer agora não foi para criticar, foi para entender, para todo mundo entender. As pessoas saíram da realidade. Tinha gente pedindo ajuda para ET, tinha gente, cada um numa loucura. Eu recebi tantas ligações que eu falei, gente, se a polícia ouvir a ligação do que você está me pedindo, vai todo mundo preso na sua casa. Um monte de gente falando, usa essa riqueza para dar um golpe de Estado. Amigo, aprenda, uma eleição acaba na apuração. E se você achou qualquer coisa, do fundo da minha alma, você foi muito mal informado e interpretou muito errado. 10 dias antes nós estávamos perdendo, 3 dias antes nós estamos perdendo na pesquisa que nós fizemos, só que nós não podíamos contar para ninguém. A gente precisava de 15 dias para virar esses 2 milhões de votos. 15. Aí alguém fala, não, papai, mas roubaram. Isso aí é uma distorção da realidade. Eu sei exatamente tudo que fizeram em todas as pontas. Fizeram coisas poderosas, mas fizeram entrar na cabeça de gente que não sabe interpretar a realidade. Isso foi a coisa mais pesada que eles fizeram. Não foi sair catando votinho, mudando não sei o quê. Não, isso é uma besteira. Quando você entende o jogo, você vê que mexer em outro lugar, mexer foi na cabeça das pessoas. Vieram desde a década de 90 enfiando drive mental para distorção de realidade. Por que eu estou tocando nesse assunto? Estou nem aí para esse trem. Quando tiver um período, a janela eleitoral, dê o que você tem, convença as pessoas, acabou, lava o pó, bate o chinelo. Jesus ensinou os discípulos, quando você for entrar numa casa, falar do evangelho, a pessoa não aceitar, sai da casa, bate a chinela, tira a poeira e vai embora. Por que você me vê sempre prosperando? Eu dei tudo. Acabou a eleição, acabou. Aí o povo, mas você não está mal? Mas mal, fiquei lá naquela hora, acabou, vamos. Tira a distorção. Você aprendeu a falar assim, ó, eu estou correndo atrás do prejuízo. Falou ou não falou? Vocês já falaram ou não falaram? Como é que você está? Estou correndo atrás do prejuízo. Já falaram ou não já falaram? Isso é o extremo da tolice. O prejuízo está indo embora, o rio desce para cá. Você tem que subir para a fonte. Era só você largar o prejuízo. Não, larga o barco aí, vamos embora. Aí vai atrás, nadando atrás do prejuízo. Vem cá! Não, é sério, põe a mão na sua cabeça. Vou fazer um descarrego aí, pega aí. Falando sério, pega aí. Não, tô falando sério, põe a mão direita na cabeça aí. Mão esquerda não funciona. Respira, não estou brincando não. Não, vamos resolver isso aqui, é sério. Vamos instalar esse trem na sua cabeça. Vocês estão assistindo na internet, tira a mão do teclado. Põe na cabeça. Fala assim, ó. Eu ativo todos os meus sensores que me conduzem à realidade. Fala assim, eu amadureço as minhas experiências, as minhas sensações, os meus sentimentos, os meus entendimentos, os meus discernimentos e as minhas emoções. A partir de hoje, o que não for relevante não é da minha conta. E quando um ciclo chegar ao fim, eu vou resetar minha mente. Eu vou renovar minha mente. E eu vou para o próximo alvo. Respira fundo. Quando você tirar a mão da sua cabeça, vai sair esse estado de pessoazinha infantil. Você não vai mais entrar nisso. Na hora que você quiser, você pode tirar e tira com força assim, ó. Deixa eu te falar, esse é o primeiro passo. Você ganhou um negócio chamado consciência. Agora precisa de energia. Quando você vê alguém falando da vida dos outros, mete uma pergunta. Você quer ter a mentalidade de rico? Sim ou não? Sim. Então, vamos falar dos outros. Faz uma pergunta. Extração de diamante, para ver se tem. Não tem? O que você vai gastar dinheiro com maquinário? Meu pai uma vez mudou a vida de todo mundo e ele falou, nós vamos para o garimpo. Para quem não me conhece, eu fui garimpeiro também. Esmeralda e ouro. E era o dia inteiro. Febre, da febre do meu pai. Achou um pouquinho aqui, achou ali, foi arredando fazenda, explodindo dinamite, jogando pedra para cima, pau quebrando, bum! E eu, menino, olhando para aquilo, eu falava, caramba, que coisa mais louca. Eu lembro quando meu pai ficava fazendo buracos e buracos atrás de ouro e não achava nada, aí ele ficava bravo demais, virava as costas e abandonava aquilo lá. Sabe o que é isso? Quando você faz pergunta, você está buscando a essência de algo. E se não tem nenhuma relevância, não gasta sua energia nunca mais. Isso é ter uma mentalidade rica. Quer uma pergunta para desarmar um fofoqueiro?
O fofoqueiro, você fala, o que você está falando vai edificar a sua vida, ou a minha, ou de um terceiro? Aí ele fala sempre, não, mas eu preciso de te contar. Então você faz o seguinte, cria um grupo no WhatsApp só para você, grava um áudio e solta isso de dentro de você e deixa preso, junto com os demônios, lá dentro do grupo. Sabe por quê? O rico não fica nessa fofoquice. O rico não fica preocupado com a vida dos outros. Eu não estou falando de gente que tem dinheiro não, porque a cabeça de vocês avalia que rico é quem tem grana. E deixa eu te falar, mentalidade de riqueza é quem tem sabedoria, prosperidade e vive colhendo e comendo desse fruto. Então, se você só aprender a fazer isso que está aqui nesse livro, vocês que não compraram o e-book, faz favor de comprar, R$ 9,90. Você podia dar de graça. Não vou dar de graça, porque você não usa. Tem uns que compram e não usam também. Mas a chance sua é muito maior. Esse livro custa 120 mil, R$120. Tira o 1.000 aí. R$120. Pode olhar aí na Amazon, em todos os lugares americanos. Eu peguei e coloquei ele a R$ 9,90 para dar acesso para todo mundo. E cá entre nós. O que você faria se você fosse uma pessoa que não tem R$ 9,90 para comprar um negócio? Na moral mesmo, o que você faria? Está aqui o Everton, meu sócio da escola Kindle. Nós temos uma rede de escolas. E o que você faria, Everton, se você não tivesse R$ 9,90? Fala aí vocês. Zerou, vocês não têm dinheiro. O que vocês iam fazer? Você ia pedir no sinal, ia trabalhar. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. O que faz o mendigo ficar na rua? Não, vou dar o código do mendigo para você, o tanto que você está destruído mesmo. Esmola! O que faz o mendigo viver na rua é a esmola. Dorme pra caramba, levanta, vou comer uma bolacha de morango ou vou beber uma pinga? Ele pensa. Aí ele pega o bolso, não tem dinheiro em nenhum bolso, o que ele faz? Você pode me ajudar? Tem umas moedas aí não? Tem nada. Isso aqui pode acontecer. No futuro você vai ver mendigo com cartão, com máquina de cartão. Já tem, né? Tem um Pix, não tem? Amigo, se o mendigo tem Pix, quem é você para não prosperar? Pois então, o mendigo com o QR Code. Seja bem-vindo ao mundo de quem não prospera é muito trouxa. Para na rua, quem aqui nesse auditório, é sério, pensa uma pessoa chegando em você e falando assim, olha, eu não tenho nem R$1, eu preciso de 10, eu quero prosperar. Você pode me dar? Eu quero estudar, prosperar. Quem aqui negaria R$10 para essa pessoa? Você negaria? Eu não dou conta de negar, mas você pode me pedir de jeito que eu dou. Não tem como. Não faz sentido. Tem gente lá dando golpe no aeroporto, pegando os gringos, alugando criança com a mãe lá na favela, na comunidade, sai de dentro do aeroporto, fizeram lá uma investigação, está prendendo um monte de gente. Aí sai e fala, olha, eles perderam o voo, você pode ajudar? Os gringos davam $100, $200. Tadinho, não, vocês vão pegar o próximo voo. Sabe o que eu estou te falando? É bandido, é mendigo. Tem ninguém que fica sem pedir as coisas, filho. Você não sabe pedir nada para Deus e lá fala na palavra que você ainda pede errado quando você pede. Qual que é o seu problema? De não entender o mundo natural. Cá entre nós, você não precisa de pedir. Você precisa tomar uma vergonha no meio dessa cara, acordar cedo, fazer o que precisa ser feito, vai capinar um lote, enquanto tiver nascendo capim, tem prosperidade na terra. Enquanto tiver sol, depende muito da sua mentalidade. Quer ver a mentalidade de um derrotado? Ele está correndo debaixo do sol. Deus, esse sol é muito quente. A língua dele até prende. Aí você pega o atleta bem ali, olha o que aquele cara ali fala. Ele que criou isso, eu copiei dele. Está correndo o solzão escaldante, ele fala, eu sou uma placa de energia solar, e eu capturo essa energia, vai enchendo a bateria na minha coxa, eu vou correr muito mais por causa desse sol. Então o sol me dá energia. Ah, o que é isso? Que cabeça é essa, mano? A cabeça de duas pessoas radicais. Uma radicalmente pobre e uma radicalmente próspera. Porque ela fala assim, eu sou uma placa de energia solar e a captação da energia solar vai dando turbina nas minhas coxas, eu vou correr mais por isso. Você está doido? Você está num ambiente onde está quente, eu faço isso. No ambiente que está quente eu falo assim, essa sauna é fria demais. Olha só, como é que muda a perspectiva. Ao invés de falar, nossa, está calor, eu falo, essa sauna está fria. Você que não sabe, não tem nem preparo, começa a balançar a mão.
Esse movimento mecânico aumenta a temperatura do corpo. Vocês podiam fazer pergunta. Aí fica, aí o outro vê, aquele ali está melhor que eu. Fala que essa sauna está estragada, fala que essa sauna não presta, que seu cérebro fala, é mesmo, essa sauna, esquece. E você continua focado. Está fazendo sentido ou não para vocês? Fala assim, uma mentalidade rica precisa ressignificar centenas de drives mentais. Pablo, eu ressignifiquei tudo, não tem como. Você está preso numa faixa. E depois que você desbloquear dessa faixa, bem-vindo. Tem que ressignificar a próxima inteira. O que é ressignificar? Anota aí, trocar o sentido. Ressignificar significa trocar o sentido. Então presta bem atenção. Olha aqui, ó. Sentimento, fala comigo, sentimento é a interpretação da realidade. Aí beleza. Consegui interpretar? Tem a sua frequência andando dentro da minha cabeça. Aí vem aqui, ó, emoções. O que eu mais curto dessa aula é que a maioria das pessoas que eu já vi, e tudo que eu já fiz, não sabe nem a diferença de sentimento e nem de emoção. E eu estou olhando para muitas delas. Cara, como que você está no ano 2023, até a inteligência artificial sabe, você não. Sentimento, interpretação do mundo e energia que entra dentro do seu cérebro. Isso é sentir. Quando você passa num filtro cerebral, desce direto no seu cardio, e esse sentimento explode com adrenalina em toda a capilaridade do seu corpo. Isso é sentimento. É por isso que quando você está com medo, você arrepia. Todo o sangue manda uma frequência em onda para toda a capilaridade. Capilaridade é o ponto mais distante do seu corpo, as pontas. Todo o sangue vai carregado com medo. Vai com menos oxigênio. Quanto mais você respira, mais potência tem no sangue. E quando o sangue vai no ponto mais distante, na volta dele, chama sangue venoso, ele volta sem oxigênio. O que que faz um assassino, uma pessoa normal virar assassino em 10 segundos? Quer saber ou não? O cardio. O cardio. Eu lembro uma vez que eu era bobo, igual a maioria dos senhores, emocionalmente falando. Vocês têm que aceitar, senão não muda. Eu lembro um dia, eu tinha casado com a Carol, 2009. E eu estava na rua, fiz uma cagada no trânsito, um cara parou do meu lado e pôs a cabeça para fora e falou assim, seu burro! E aí ele foi, eu meti uma ré e nós foi conversando assim, um diálogo de homem. E eu dando ré, eu falei, eu vou matar esse cara. Minha cabeça ficou completamente descontrolada porque ele me chamou de burro. Você sabe o que eu pensei? Depois eu parei assim, eu não sou burro. Não, você é burro. Não tem como. O quê? Gente, é a mesma coisa de falar para a pessoa que tem o olho azul. Seu olho azul é feio. Você nem tem olho azul e você fica importando com isso. Pablo, e se tiver olhos azuis, não são feios. Pablo, e se for castanho? Foi Deus que criou, fala com ele. Quando você é pequenininho, falam da sua mãe. Sua mãe é isso. Você não fica ofendido? Vou bater em você. Quantos de vocês já levaram a mão na cara porque tentaram defender a honra da mãe quando estava na escola? Pega o conselho dos meus filhos. É só falar para a criança assim, você é bom mesmo que você está falando? Liga para minha mãe e fala você para ela. Eu quero ver você, se você é homem, de falar para minha mãe. Você acha que qualquer criança vai conseguir fazer isso? Não vai. Essa criança já começa a vida dela liberta. Então vamos lá. Quando eu consigo interpretar o sentimento, eu vou mandar impulso para isso virar emoção. Sentimento é o mundo entrando em mim, é a realidade entrando em mim através de frequência. Essa frequência ela é devolvida para o mundo através de uma coisa: ação ou omissão. Não tem como. Tem gente que estuda inteligência emocional e pensa o seguinte: não vou gritar nunca mais. Você não sabe o que vai acontecer. Você vai virar uma panela de pressão que vai explodir. Tem gente que pensa, não, eu nem faço cara feia. Deixa eu te falar, você é só falso. Porque
aquela interpretação, ela vai gerar uma codificação dentro de você e isso precisa sair daí de dentro. Deixa eu contar uma coisa que vários de vocês vão ficar pasmos. Quando algumas pessoas mexerem com seus princípios e valores, se você não explodir com elas, você vai ficar bloqueado. Esse mesmo auditório que vocês estão aqui na sexta-feira, eu vou ressignificar uma quantidade absurda de gente. Nós vamos mexer com tanta coisa, com tanta crença, com tanta falta de perdão, que é o que atrapalha a sua vida. E eu te falo, quando você tirar isso, você volta a sintonia para a realidade. Aí seu sentimento é de benevolência, seu sentimento é de paciência. Pablo, como que a pessoa muda do dia para a noite? Não é do dia para a noite, é sintonizar uma estação diferente de rádio. A sintonia do rancor é ridiculamente fedida. A da falta de perdão, então, não tem nem como te explicar o quão asqueroso uma pessoa fica por não perdoar a outra. Isso tudo chama-se desinteligência emocional. Então vamos lá, vamos ver se vocês aprenderam. O sentimento é a interpretação da realidade. O sentimento é o quê? As emoções é o quê? Fala assim, ó, devolutiva para o mundo real. Através de ação ou de omissão. Na omissão, vai ficar caro para você. O que eu fiz uma vez na Brasil Telecom para ter os melhores resultados numa campanha para não levar multa da Anatel? Os atendentes, diversas vezes, xingavam os clientes. O cliente também já entrava, parecia uma guitarra tocando heavy metal e arregaçava com o cérebro do atendente. O atendente tentava falar e o cara já entrava louco, insano, e aí você ouve a ligação até que você dá razão para o atendente não conseguir segurar as pontas. Eu fiz um compromisso com os atendentes da minha época. Na época que eu criei isso, eram 600 atendentes. Eu pedi para eles, por favor, não xingue o cliente. Fizemos um espantalho, grandão, tipo um saco de areia. E eu falei, se você conseguir resistir até o fim, eu criei uma pausa nova, para a pessoa sair da ligação, parar de entrar a ligação para ela, aí ela falava o nome do cliente batendo no espantalho. E foi um sucesso. Eles queriam replicar isso na empresa inteira. Depois eu comprei um saco de pancada, porque era muito ofensivo. Eles falavam, Clodoaldo! E xingava. E todo mundo achava mal. Eu achava o máximo, porque ele estava descarregando a ira dele em algo. Voltava, a Brasil Telecom agradece a ligação, tenha um bom dia. Foi a melhor era de resultado da Anatel. Por quê? Porque não adianta você coibir o sentimento da pessoa. Você vai ter que aprender isso, anota o código. Canalizar para algo. O que você precisa fazer? Quando você está envolto de um sentimento que está te transtornando, você não pode tentar controlá-lo. Você tem que colocar essa energia para dar tiro em alguma direção, senão você vai pifar. Tem gente que não pode discutir certos assuntos que já fica de cama. Por que fica de cama? Porque não canaliza essa energia para algum lugar, essa energia fica presa dentro dela. Então qual é o circuito? E eu fiz questão de investir muitos minutos com isso, porque qualquer sentimento seu, você vai passar por um processo de cura. Agora, você está afim ou não? Está aqui o remédio, só tomar o remédio. Você vai pôr a interrogação nesse caminho aqui, ó. Alguém pergunta por quê? É isso que eu mandei fazer. Pegaram o código ou não? Quando eu falei, pergunta o porquê, é isso que você tem que fazer. A maioria de vocês ia falar, tá certo então. Não, continua no porquê. Você está na frente dos maiores executivos do mundo. Você pode contar qualquer balela, qualquer coisa impressionante. Aí eles falam assim, explica o porquê disso. Não deu conta? Próximo. Um cara hoje pegou na minha mão, estava num evento de startup, tarará. Aí ele falou, tem uma ideia que vai revolucionar o mundo. Ai, minha cabeça dói. Aí eu falo, você testou, irmão? Não. Então toca aqui, vai com Deus. Sabe por quê? Porque só ele no mundo está sentindo isso. Eu conheço o mundo real. Não existe essa ideia revolucionária. Ideias não são revolucionárias. Os testes são. As ações sim. Os resultados, os pequenos resultados também mostram o tamanho daquilo se eu colocar mais energia. Vocês entenderam o que eu falei? Ideia boa e ruim tem a mesma validade para mim. Por quê? Porque está dentro só da sua individualidade. O mundo real não depende de você, só para você saber. Agora você depende do mundo real. Quando você meter essa cobra aqui, ó, que é o ponto de interrogação, você vai começar a sentir as coisas sem distorção da realidade.
E por não ter distorção da realidade, isso vai alimentar corretamente as suas emoções, que é a forma que você age para com o mundo. Meu Deus, você está curado? O que é que isso tem a ver com a sua segunda fonte de renda? Vocês vão pirar agora, que eu vou explicar como fazer. Quem aqui não sabe vender? Levanta a mão. Então não vai ter segunda renda. Entendeu o que eu falei? Faço uma pergunta. Vamos lá. Quando eu falei não vai ter, tem gente que falou, é mesmo, eu sou derrotado. Aí você pegou o sentimento errado, interpretou errado o que eu falei. Quem levantou a mão que não sabe vender? Levanta a mão. O que você tem que fazer agora? Aprender, mas antes disso era fazer uma pergunta. Ei, mas vem lá, o que eu tenho que fazer para aprender? Você quer saber? Você sabe o que significa isso? Não, então estuda isso. Acabou, te dei a resposta, primeiro passo. Estudou? Faz a próxima pergunta, faz a terceira, faz a quarta. Quando você fizer as perguntas e acabar as perguntas daquele bloco, você venceu aquilo.